Boa noite, aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blibista, comentarista judaico, comentarista hebraico e também do grego. Também somos comentarista das culturas bíblicas, como também da mitologia bíblica. Também somos comentarista da exegese avançado e também da hermenêutica avançado. Também somos comentarista da escatologia bíblica e também das palavras de expressão bíblica. Também somos comentarista das lições da CPAD, que a gente já terminamos para a glória de Deus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, cumprimentando a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz. Alguns conhecem a nossa pessoa como o homem da maçã de ouro e o homem da paraxá. Vamos para mais uma enquete, mais uma pauta, mais uma paraxá para a glória de Deus. A paraxá que a gente vamos estar falando é sobre a biografia de Ana, isso mesmo. Com quantos anos Ana se casou? Então a gente vamos analisar a biografia de Ana para a glória de Deus. Eu quero já agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal para a glória do Senhor Jesus. Ao primeiro ponto de vista, Ana se casou com 20 anos de idade. E a gente vamos analisar algumas coisas da vida de Ana. Ana deu à luz com quantos anos? Ana orou por quantos anos? Ana era filha de Miriam por descendência? Eli era filho de Arão por descendência? Eucana era filho de Moisés por descendência? Então vamos lá falar a respeito de Ana. Já quero cumprimentar a vocês como Iau de Rei e Var de Rei. Então vamos lá. Segundo ponto de vista, Ana era da tribo. De que tribo era Ana? Ana e Eucana. E o esposo de Ana era de que tribo? E Ana era de que tribo? Sabemos bem, na verdade, que Eucana e Ana era da tribo de Levi, isso mesmo, como também a Penina também era da tribo de Levi, que era da tribo dos levitas, isso mesmo. E também diz a história que Eli também fazia parte do grupo, da tribo de Levi. Isso está registrado em 1 Crônicas, capítulo 6 e versículo 27. Isso mesmo. Observar que Eli era da descendência de Arão e Eucana era da descendência de Moisés, ou Moxá. Ou também, conhecido também, que Ana era também descendente, por descendência de Miriam. Olha só que coisa linda. Terceiro ponto de vista, Ana se casou com 20 anos de idade e ficou 13 anos estéril, de 12 a 13 anos na esterilidade, na prova, por 13 anos, mas ficou esperando no Senhor e buscando no Senhor a sua promessa. Ana, com a idade aproximadamente com 33 anos de idade, ela teve o seu filho chamado Samuel. Isso mesmo. Deus fechou a madre de Ana. Foi Deus que fechou. Então, Ana não era uma mulher estéril. Foi Deus que fechou a madre de Ana. Ana jamais era estéril. Ela ficou estéril porque Deus fez ela ficar estéril. Então, para alguns pregadores que pregam sobre a história, algumas pregadoras que pregam sobre Ana, pode ser que vocês já ouviram falar que pela cultura judaica e pela lei mosaica de Moisés, a mulher que não poderia ter filho era considerada amaldiçoada, não é assim? Por acaso você já não ouviu falar alguém pregar sobre Ana e dizer que Ana era considerada amaldiçoada? Negativo, por questão de não ler a biografia e não entender a raiz, da palavra e a raiz do conhecimento de Deus. Ana não era amaldiçoada.
Primeiro porque ela nunca foi estéril, ela não nasceu estéril. Foi Deus que deixou ela estéril. E por motivo de Deus deixar ela estéril, ela não era considerada amaldiçoada. Porque só era considerado amaldiçoado quando uma pessoa nasce estéril. Uma pessoa completamente nasceu estéril a toda a sua vida. E Ana não era estéril, porque Ana, em sua biografia, ela não era estéril. Amém? Então, veja bem, por que Deus deixou Ana com a sua madre fechada? Entenda aí essa lógica. Deus criou um problema para ver a reação de Ana, para depois resolver este problema. Então, Deus às vezes cria um problema para depois ele ver qual seria a sua atitude e seria a sua razão, seria o seu comportamento diante do problema, da adversidade ou diante da prova. Quarto ponto de vista. Ana dividiu o seu esposo para com Penina. Na lei mosaica, conhecida como poligamia, na lei mosaica, quando uma mulher não poderia dar filho, ela poderia sim deixar uma outra mulher em um lugar dela para poder produzir. Segunda observação do ponto de vista 4, Penina era levita e Penina era causadora de destruição no meio da família de Ana. Olha só que interessante. Penina queria que Ana se matasse, porque colocavam na cabeça dela que ela era amaldiçoada, mas não era. Quinto ponto de vista, Ana não deixou de ir para a igreja, ou não deixou ir para o templo, ou não deixou para ir para a sinagoga, diante do problema causado pelo próprio Deus. Ana não deixou de dizimar, Ana não deixou de sacrificar o bezerro. Ana continua com sacrifício e oração no templo. Quantas vezes Ana orava, mais aparecia problema, mais aparecia Penina para debochar de Ana. Mas, olha só, Ana era insistente, persistia em oração, em sacrifício diante de Deus. Então, Deus começou a observar isso de Ana. Sexto ponto de vista, Ana Eucana, mas não tinha a profecia de Eucana. Olha só que interessante. Ana tinha Eucana, que era o amor. Tinha o amor de Eucana, mas não tinha a profecia. Às vezes, podemos ter o amor, mas precisamos também ter a profecia sobre nós. Ana vai chorar, e chora não perante Eucana, não chora perante Penina. Eucana não chora perante o sacerdote Eli, mas Ana chora perante o altar de Deus. Há uma pergunta que não me deixa calar. Aonde você tem depositado as suas lágrimas? Você tem depositado as suas lágrimas diante do pastor? Diante do líder? Diante do presidente ministerial? A pergunta que não me deixa calar, a melhor lágrima direcionada é quando ela é depositada no altar. Não que Deus não vai usar o líder, não que Deus não vai usar o pastor, ou Deus não vai usar o profeta. Sim, vai sim. Mas, primeiramente, Deus quer ver você não pedindo oração para os outros, mas sim você depositando a sua própria oração, diante do altar de Deus. Não pedindo oração para outros, não pedindo ajuda para outros, correndo atrás de oração e profecia. Não, corra no altar de Deus, desça em oração, em lágrimas, que a profecia vem do lugar que você menos espera, em nome do Senhor. Eli era descendente, Eli era sacerdote e ele teve que virar profeta. Olha só que interessante. A oração era o diálogo e a concordância que Deus estava observando, a oração de Ana em pedir um filho, e Deus age de acordo com a vontade
de Penina em seu pedido. Olha só que coisa interessante. Então, o pedido em oração tem que estar em concordância com Deus, porque se não tiver em concordância com Deus, não acontece. Ana cumpriu com a promessa de Deus em dar seu filho ao sacerdote, ao Senhor, ao Deus. Samuel morreu aproximadamente 110 anos. Samuel morreu. Há uma pergunta que não me deixa calar. Samuel era nazireu, não podia cortar a barba e nem o cabelo. Qual era o tamanho do cabelo e da barba de Samuel? Coisa linda, né? E Samuel foi um deles. Foi Samuel, primeiro profeta a ungir alguém a rei. Isso mesmo, que foi Saul. Samuel ungiu Saul por rei, ao pedido do povo, na direção do povo, na vontade de Deus. Samuel tinha 3 aspectos. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Então, este é o comentário biográfico profundo da vida de Ana, Penina, Eli e Eucana, e o profeta Samuel. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos um shalom kavai shalom para todos em nome de Jesus. Curte o nosso canal para a glória de Deus.